Bem-vindos, amantes de cogumelos. Neste vídeo, vamos explorar um dos cogumelos mais bonitos do planeta, a Amanita muscaria, o agárico das moscas. Este cogumelo conquistou mais atenção do que outros, devido ao seu folclore e à sua beleza, com pintas brancas, mas também ao seu mistério medicinal. Vamos dar uma olhada mais de perto neste cogumelo do Mário, e vou compartilhar o que vivenciei ao fazer chá de Amanita muscaria. Vamos lá, a Amanita muscaria é micorriza, o que significa que existe uma relação simbiótica entre um fungo e uma planta. Estes corpos frutíferos do cogumelo surgem do micélio, a parte vegetativa do fungo, que forma uma rede semelhante a uma teia subterrânea. O micélio envolve as raízes das árvores, fornecendo nutrientes à árvore e, em troca, o fungo recebe glucose produzida pela árvore. Normalmente, encontro estes cogumelos a crescer sob pinheiros, como podem ver neste vídeo, mas também são conhecidos por formar relações com abetos, bétulas, carvalhos, pinheiros abertos e cedros. Dependendo da localização geográfica, este cogumelo pode exibir a sua beleza numa cor amarela, laranja ou vermelha. Raramente, o agárico das moscas também pode ser visto com um chapéu branco. Na Europa e no oeste dos Estados Unidos, o chapéu geralmente aparece com um tom vermelho vivo. Espécimes vistos no centro-oeste dos Estados Unidos são alaranjados a amarelados, como neste vídeo. Estas belezas foram capturadas no Michigan durante o mês de outubro. Dependendo do clima, estes cogumelos podem ser encontrados desde o final do verão até ao início do inverno. O chapéu tem geralmente 5 a 25 centímetros de diâmetro, 2 a 10 polegadas, com uma forma convexa plana, ou possivelmente afundada no centro. Não dá para errar nas manchas irregulares de cor branca amarelada, semelhantes a verrugas, espalhadas irregularmente pelo chapéu. No entanto, o contato direto do chapéu com animais ou chuva forte pode lavar as manchas de cor clara. Por isso é possível ver o agárico das moscas com um chapéu careca também. As lâminas são livres, ou ligeiramente ligadas, e aparecem sempre brancas. Assim como a impressão de esporos, a impressão de esporos será sempre branca. As lâminas são largas e um pouco apinhadas, como podem ver aqui. A margem, que é o local onde a superfície do chapéu encontra a parte inferior do chapéu, pode ter restos do véu pendurados. Se ainda estiver intacto, um véu universal branco pode ser visto antes do chapéu se abrir completamente. Este véu universal envolve a jovem superfície produtora de esporos numa câmara fechada, onde o cogumelo pode otimizar a umidade e a temperatura para o desenvolvimento das células produtoras de esporos. O pé tem geralmente 5 a 18 centímetros, 2 a 7 polegadas de comprimento. É branco, liso, e tem um grande anel semelhante a uma saia. Se ainda estiver intacto, se moverem para a base do pé e removerem um pouco da terra em volta da base, vão notar que há um bulbo basal arredondado. Se procurarem esta espécie de cogumelo na maioria dos livros guia, ele dir-vos claramente que este cogumelo é tóxico, e é isso. Talvez, mas é o mistério medicinal que me faz pensar. Na verdade, muitas culturas usaram este cogumelo medicinalmente há milhares de anos. Em algumas partes do mundo, as pessoas ainda comem este cogumelo como fonte de sustento. Quase qualquer medicamento disponível deve ser usado corretamente e com a dose correta. Caso contrário, medicamentos prescritos ou fitoterápicos podem tornar-se numa situação tóxica. Este cogumelo não é diferente. Se preparado e dosado corretamente, os benefícios poderiam ser aproveitados, desenvolvidos e utilizados.
Se gosta de cogumelos, pode saber que algumas espécies de amanita contêm amatoxinas, que são muito perigosas. As amatoxinas causam falha hepática e renal aguda, e são responsáveis por cerca de 95% das mortes por cogumelos. Curiosamente, o agárico das moscas não contém quaisquer amatoxinas, no entanto, contém toxinas isoxazólicas, conhecidas por alterar o estado psicológico de uma pessoa. Os dois compostos mais proeminentes encontrados neste cogumelo são o ácido ibotênico e o muscimol. Para simplificar estes dois compostos, o ácido ibotênico é um agonista de aminoácidos excitatórios e é responsável por alguns dos efeitos secundários negativos, como náuseas, vômitos, perturbações gastrointestinais e, em quantidades suficientemente elevadas, até atividade semelhante a convulsões. Dado que o ácido ibotênico pode causar sensações de mal-estar, é rotulado como o químico mau, enquanto o muscimol é visto pela maioria como o químico bom no agárico das moscas. Não estou a dizer que o componente de ácido ibotênico deste cogumelo é um químico mau ou inútil. Apenas parece ter desenvolvido uma reputação mais negativa em comparação com o muscimol. O muscimol é um agonista do receptor GABA. O GABA é o ácido gama-aminobutírico. Se o papel do muscimol como agonista do receptor GABA lhe soa familiar, pode ter ouvido falar da classe de fármacos chamada benzodiazepinas, como os Xanax ou o Valium. Estes químicos farmacêuticos atuam no corpo de forma muito semelhante à maneira como o muscimol atua. Estes receptores GABA estão nas células nervosas, por isso, quando o neurotransmissor GABA se liga ao receptor GABA, ou o muscimol, ou algo como os Xanax, se liga a este receptor GABA, vai imitar os efeitos calmantes naturais do GABA, desacelerando assim o sistema nervoso central do corpo, inibindo ou reduzindo os impulsos nervosos. Também semelhante ao muscimol é o álcool, que também é um agonista do GABA. Sabe-se que o álcool imita os efeitos do GABA no cérebro, ligando-se aos receptores GABA. O muscimol, com a sua capacidade de receptor GABA, acredita-se que potencialmente possa tratar distúrbios neurológicos, inflamação, dependência, depressão e ansiedade, insônia, ou até ser usado a um nível micro para proporcionar um efeito calmante e relaxante básico. Há quem afirme que o muscimol em doses mais elevadas deixa de atuar como uma benzodiazepina, ou álcool, e começa a atuar mais como um psicadélico. Nunca experimentei doses elevadas de muscimol eu mesmo, por isso não posso comentar sobre isso. Então, como convertemos o ácido ibotênico em muscimol para minimizar os sintomas indesejados, a fim de obter os desejados? Começa com um processo chamado descarboxilação. Para descarboxilar, ou descarbe este cogumelo, é ligeiramente cozinhado, ou seco, com uma temperatura de 70 a 90 graus Celsius, 160 a 195 graus Fahrenheit. Quando se introduz um ácido como sumo de limão ou lima, isto converte ainda mais. Outra estratégia para aumentar o conteúdo de muscimol seria a fermentação. Sabe-se que fermentar esta Amanita muscaria tem o potencial de converter cerca de 90% do ácido ibotênico em muscimol. O que eu fiz depois de coletar algumas destas cápsulas mágicas foi colocá-las num desidratador. Este desidratador descarboxila as cápsulas entre 74 e 77 graus Celsius, 165 e 170 graus Fahrenheit. Uma vez que as cápsulas estejam totalmente secas, quebradiças, estão prontas para serem armazenadas num saco selado. Vácuo para uso futuro. Quando estou pronto para criar o chá de Amanita muscaria, peso aproximadamente 2,5 gramas das cápsulas secas e adiciono-as em 2 chávenas de água, com 2 limas frescas espremidas. Deixo ferver lentamente Semon durante cerca de 3 horas e, após a fervura, as cápsulas restantes são coadas e a substância do chá é guardada para uso futuro. Com o agárico das moscas, não há uma estratégia verdadeira para antecipar a potência de cada cápsula, nem tamanho, idade, localização, cor. Não há uma maneira verdadeira de saber. Por isso, sabendo disso, uso sempre a estratégia de que menos é mais. Cerca de 4 horas antes da hora de dormir, era a hora do cogumelo para mim. Então eu consumia aproximadamente 6 colheres de sopa do chá de Amanita muscaria.
Era o suficiente para eu notar uma mudança no meu pensamento e sentimento. O que observei foi tão interessante, mas não surpreendente. Notei que um sentimento de relaxamento tomou conta de mim, semelhante a tomar um shot de álcool ou uma dose pequena de Xanax. A parte interessante que separa este cogumelo dessas outras drogas é o sono. Notei que o meu sono era muito mais profundo e que me reposicionava muito menos durante a noite. Não sentia que estava drogado, apenas sentia que estava a ter um sono de melhor qualidade. Agora, eu sou um sonhador vívido regular. No entanto, após consumir algum deste chá de Amanita muscaria, os meus sonhos foram para outro nível. Se há algum componente psicadélico neste cogumelo, notei-o enquanto sonhava. Parece que a vivacidade, a duração de que me lembrava dos meus sonhos, e a maneira como me sentia durante os sonhos, tinham sido alteradas, de uma forma que nem consigo descrever com palavras. É como se a cura mental e emocional durante o meu sono tivesse melhorado, e eu acordava sem me sentir sonolento, mas relaxado. Não estou a tentar persuadi-lo, ou convencê-lo a experimentar a Amanita muscaria você mesmo, sabendo que a identificação incorreta de uma amanita em geral pode ser um jogo de vida ou morte. Esta informação é puramente para fins de entretenimento, e de forma alguma estou a dizer que esta é a forma mais ideal de utilizar este cogumelo. Esta é apenas a história de um homem. É justo dizer que nem estou a arranhar a superfície da profundidade, na qual este cogumelo pode ser usado como alimento, ou medicina. No geral, experimentar e conhecer um pouco melhor este cogumelo foi uma experiência muito divertida. Para além disso, partilhar esta experiência é de longe a melhor parte. Obrigado por assistirem, e vemo-nos no próximo Mushroom Time.